Um grande prazer, uma grande alegria de abrir esta cerimônia que corresponde a um congresso do mais alto nível, em homenagem ao querido César Camacho, que completa 60 anos. Entrou no meu time, daí a minha alegria especial. Ele pensou que nunca ia chegar o dia, né? É uma grande alegria, a alegria dessa casa. Ele tem sido dos pilares dessa instituição e continuará sendo importantíssimo para o INPA. E hoje nós comemoramos os seus 60 anos. Você não deve ficar triste, não, viu? 60 anos significa uma experiência vivida como a sua, de sucesso científico, de grande apoio ao avanço da matemática, não só no Brasil, como também na América Latina, especialmente pela criação do INCA, e você foi instrumental e continua sendo, e o lado científico, né, de que essa casa tanto se orgulha de ter criado um ambiente que estimula os jovens, tanto a nível da formação dos doutores, como a nível de pós-doutorado, a desenvolver os seus talentos. E você tem dado uma contribuição substancial a essa causa, de que tanto o INPA se orgulha. Eu gostaria de rememorar, e o César ele não gosta de dizer isso, não, eu digo um pouquinho mais do que ele apresenta. Ele foi doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley, sob a direção do professor Steve Smale. Mas ele fez o mestrado, eu já nem sei onde, é Brasília ou INPA? INPA. Sob a direção do Elon Lima, que estou vendo ali. Volta e meia a gente cai no Elon, vocês já repararam, né? Figura maior do INPA. E o que é interessante, que eu gostaria de salientar, é o que vem depois. Ele foi aluno do Smale, do Steve, mas, na minha cabeça, ele fez a tese dele aqui no INPA, em 1970, 71. Ele disse que não, que ele estruturou a tese. Uma forma elegante de dizer que ele esteve aqui e participou no momento realmente histórico do INPA, além da criação do INPA, 50 anos atrás, 51 anos atrás, e do trabalho do Maurício, do Leopoldo, do Lélio Gama, do Elon, etc. Em 70 nós tivemos realmente uma virada histórica em que, devido ao apoio do BNDE
e do parecer Sucupira, que estabeleceu uma diretriz maior para a pós-graduação no Brasil, baseada nos grupos de excelência, em vez das instituições. Isso é muito importante que os jovens saibam disso. E, do outro lado, o trabalho absolutamente notável, memorável do Pelúcio Ferreira, convencendo um banco de desenvolvimento a investir em ciência e tecnologia básicas. Essas duas memoráveis iniciativas mudaram a ciência brasileira. E, então, como resultado, o César esteve aqui, eu não sei se... na minha cabeça, você já estava aqui em 69, 70, não? 68, 69, Isso, meio a meio. Então, eu acho que isso foi uma fase de ouro para a tese dele. Ele diz que para estruturar a tese, tudo bem. Mas esse foi um período em que o INPA se firmou definitivamente como uma instituição de pesquisa em que os seus membros passaram a se dedicar integralmente ao INPA e à pesquisa e à formação de pesquisadores. Isto, é claro, foi baseado numa obra magnífica dos fundadores e o pessoal que se seguiu. O Maurício ainda está presente aqui, Leopoldo Narbi, e, claro, o benemérito maior, que foi o Lélio Gama, mas também tem a presença do Elmo, fundamental nisso. Mas em 70 nós adotamos a ideia de que era possível levar o INPA adiante na sua integralidade. Nós passamos a nos dedicar inteiramente ao INPA na formação de novos doutores e de levar adiante a pesquisa no seu mais alto nível. E o César estava aí, fazendo a tese dele, no meu entender, e desde então ele nunca mais se desligou do INPA. Eu acho que é um fato notável que revela o momento em que ele deixa Berkeley para estar conosco aqui no momento de fazer, pelo menos em parte, a sua tese. Eu acho que isso, para mim, é um fato que marca o compromisso dele com a casa e marca também um momento de grande ebulição no INPA. Então, eu tenho a alegria, repito, de abrir essa cerimônia, comemorando os 60 anos do César e dando todo o meu aval, o meu carinho, a ótima presença do César aqui e a sua magnífica obra, tanto científica quanto de construção de um ambiente que permita aos jovens realmente evoluírem e realizarem o seu talento. Bom, já falei demais. Agora eu queria passar a palavra ao professor Jean-Paul Bracelet, amigo da casa, amigo de todos nós e amigo do César particularmente. Cadê o Bracelet? Ih, você devia estar na mesa. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. O Márcio estará. Então, muito obrigado, Jaco, de me dar a palavra nesta mesa. Hoje, para celebrar os 60 anos do César Camacho, que não sei nunca como deve dizer, César Camacho, mas isso é. Então,
É grande prazer de falar. Não posso falar sobre a obra matemática do Camacho, porque eu acho que não quer muito. É uma pessoa muito, não vou dizer tímida, mas eu queria dizer algumas palavras sobre a obra matemática. Já quando se vê a variedade de assuntos que tem neste congresso, no livro, quando você vê a variedade que tem, mostra a variedade de assuntos que tocam o Camacho na sua obra matemática. Isso é uma coisa muito importante. E como sendo membro do comitê científico do congresso, eu vi isso muito particularmente. Então, eu acho que todo mundo aqui vê muito bem isso. Bom, seria, como o Camacho não quis fazer uma conferência sobre a obra matemática, não vou fazer, mas eu queria dar ao menos um exemplo, que eu me lembro que foi no maio de 1981, eu tinha uma aluna de Algéria que trabalhou antes de vir a mim sobre foliações. E neste tempo eu trabalhava sobre classes características, de classes de Chern, de variedade singular. Ele me pediu de dar um assunto. Bom, agora, todo mundo, sendo uma situação assim, vai pelo computador, o Mathsinet ou o Centralblatt, botar foliação, clica, botar classe de Chern, clica, e olha que aparece. Neste momento, imediatamente, você vai ter Camacho-Sad. Se você olhar com Mathsinet ou Centralblatt agora. Neste momento não tinha nenhum Mathsinet, nenhum Centralblatt. Então, mas eu tinha a sorte de ter assistido a uma conferência do Camacho sobre este teorema de Camacho-Sad. E esta aluna trabalhou sobre o assunto do teorema de Camacho-Sad, dando uma generalização disso. E este teorema parece um teorema muito importante pelo estudo de sistemas dinâmicos, a tal ponto que eu acho que agora, não fiz experiência, mas eu acho que agora se você botar Camacho-Sad e clica, deve ser um número importante de pessoas, 15, 20 talvez, não sei, talvez mais, que fiz generalizações deste resultado, a tal ponto que neste congresso mesmo tem uma conferência, uma palestra que tem este teorema no título a conferência de Bracci, que eu acho que vai falar sobre um trabalho comum com Tatsuo Suwa também. Então, isso mostra que, eu espero que mostra que o trabalho de Camacho continua até agora a ter desenvolvimentos. Mas eu queria mais falar de nacionalidade do Camacho, que tem ao menos 3 nacionalidades. Não vou dar em ordem, uma é brasileira, mas o Jaco já falou do desenvolvimento de Camacho pela matemática brasileira, então não vou falar mais disso. Outra nacionalidade é europeia. O Camacho, eu acho que foi você mesmo que me fez a proposição de iniciar um acordo europeu, que foi entre o INPA, do lado brasileiro, e eu estive neste momento diretor do CIAM, então o CIAM foi a cabeça de ponte, não sei como se diz em português, pela toda a Europa. E eu acho que o número de pessoas que aproveitam deste acordo, que o Camacho foi o promotor, aqui neste anfiteatro, deve ser perto de 50%. Não sei, mas tem um número importante de matemáticos que aproveitam deste acordo que tinha entre o INPA e o Brasil, através do INPA, e a Europa toda, que é essencialmente pessoas de Espanha, de Itália e de França, de facto. Mas tem um número importante de pessoas que aproveitam deste acordo. Isto foi entre 91 e 95, foi no terceiro programa de cooperação de pesquisa da Europa. Infelizmente, no quarto programa não tinha mais ciências puras, ciências fundamentais.
que tinha só floresta tropical e doenças tropicais. Então não foi possível continuar este acordo. É uma pena que fomos obrigados a parar. E depois também, nunca as ciências fundamentais voltaram lá. Então é uma pena, mas eu espero que a Europa vai voltar e que podemos, no futuro, voltar a ter cooperação e de permitir a muitas pessoas, muitos pesquisadores, essencialmente jovens, entre a Europa e o Brasil, de ter intercâmbio assim. Mas o Camacho tem nacionalidade peruana também. Já o Jacó falou do IMCA. O Camacho, de facto, foi aluno do IMUNI, que tinha instituto em Lima, no Peru, entre 62 e 68, coisa assim. Então, você foi aluno de lá. Tinha instituto de matemática, mas parou em 68. Mas eu acho que esta ideia de instituto de matemática no Peru ficou na cabeça do Camacho, até que, em dezembro de 97, se me lembro bem, foi criado o IMCA, Instituto de Matemática e Ciências Afines, se não me engano. Afines, desculpa. Obrigado, Jacob. Então, este instituto foi criado em Lima e este instituto faz muito pelo desenvolvimento de matemática no Peru e também nos países andinos. Eu fui já 2 vezes lá e eu vi o trabalho que o Camacho criou no Peru, que é muito importante. E tem ao menos peruano, o Carranza, que está aqui, mas talvez tem mais, não sei. Tem muito mais? Oh, muito bem. Peruanos. Tem muito mais, então. Desculpa. São 2? Tem mais. Bom, mas... embora... Meu Deus. Desculpa. Então, isso mostra precisamente o número de peruanos que tem aqui, o desenvolvimento deste instituto criado pela Camacho. Bom, Camacho fez muito também, e se vê pela nacionalidade que tem aqui, mexicanos, argentinos, americanos, também do Japão. Falando do Japão, você sabe que no Japão tem uma tradição que os ciclos da vida são de 60 anos. Você sabe disso? Que cada 60 anos tem um novo ciclo da vida. Eu sei que pelos astecos e maias, o ciclo da vida tinha 40 anos. Não sei pelos Inca. Você sabe? Não sei. Então, mas no Japão, o ciclo da vida é 60 anos. E cada 60 anos inicia um novo ciclo. Então, eu espero que todos nós nos encontramos ao fim do segundo ciclo da vida do Camacho, daqui a 60 anos. Então, mas eu queria dizer, ao nome de todos os estrangeiros que estão aqui, do Comitê Científico também, felicidades para o Camacho, e dizendo também, como já diz o Jacob, mas eu posso dizer mais, sendo fora do IMPA, muito obrigado para tudo, para a qualidade desta dia que tem aqui pela pesquisa. Porque mesmo as pessoas que não trabalhavam junto com o Camacho, tinha aqui uma possibilidade, uma qualidade de trabalho no IMPA, que isso é devido não somente ao Jacob, claro, ao Camacho, claro, mas também ao todo o pessoal do IMPA, que eu acho que podemos agradecer aqui, especialmente hoje ao Camacho. Isso é claro. Muito obrigado. Obrigado, Jean Paul. Acho que você expressou muito bem o sentimento da multinacionalidade que nós temos aqui. Eu agora tenho o prazer de passar a palavra para a professora Sueli Druck,
que é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, por favor. Obrigada. Bom, eu devo dizer que foi com uma especial satisfação que eu aceitei o convite do Márcio e do Bruno para dizer umas palavras sobre o Camacho, né? Como já foi dito aqui, falar do Camacho é falar de um dos personagens mais importantes da história da matemática brasileira. Ele doutorou-se na época em que a nossa matemática ensaiava ainda os seus primeiros grandes passos. Ele construiu uma carreira rapidamente, né, muito vitoriosa, e passou a constituir um dos expoentes da matemática sul-americana. A relevância e a abrangência de sua obra científica foram fundamentais para a consolidação da matemática brasileira e sua afirmação no cenário internacional. Bom, a sua produção científica é certamente mais fácil de documentar, como já foi dito aqui pelo Jacó e pelo Bracelet, mas eu acho que igualmente importantes são as suas contribuições para a comunidade matemática brasileira. Né? E como presidente da SBM, falando por essa comunidade, eu acho que me cabe o meu testemunho aqui é mais nesse sentido, né? Bom, o Camacho tem contribuído muito com a nossa comunidade, né, desenvolvendo inúmeras atividades, né, formando recursos humanos. Ele formou muitos jovens matemática, ele participou de construções de políticas nacionais para o desenvolvimento de pesquisa, de projetos importantes, como o Bracelet já lembrou um deles aqui, né, e presidiu por 2 vezes a SBM. Né, eu acho que cada uma dessas tarefas a qual ele se dedicou rendeu benefícios importantes para diversas gerações de matemáticos brasileiros. Né, há 2 anos atrás, lideranças da matemática brasileira julgaram que era chegado o momento de repensar a SBM, definir uma nova agenda política e acadêmica para a SBM. Né, para viabilizar uma nova agenda para a SBM, o Camacho concordou e, mais uma vez, emprestar o seu prestígio e sua experiência à sociedade. Né, e, generosamente, mesmo depois de ter sido 2 vezes o presidente da sociedade, né, ele optou por colaborar com essa mudança como vice-presidente da sociedade. Né, na diretoria da SBM, atualmente, ele tem se envolvido profundamente, né, não apenas nas questões que usualmente são da sua esfera, que é a pesquisa e pós-graduação, mas ele também tem tido uma presença marcante na questão mais perversa que a SBM tem enfrentado, que é a deteriorização do ensino da matemática nas escolas, principalmente nas escolas públicas, onde estuda a maioria dos brasileiros. Aqui eu gostaria de ressaltar, né, que foi o Camacho que teve a iniciativa de direcionar a SBM para o enfrentamento da questão do ensino. Né? Ele insistia que não acreditava que esse problema tivesse solução sem uma forte interferência da SBM. Hoje que eu estou mais familiarizada com essa questão, eu estou convencida que a visão dele era absolutamente correta. Né? Os pequenos espaços que a SBM conquistou recentemente nessa área já são suficientes para que a gente possa amenizar alguns aspectos do problema. Né, há pouco eu dizia que muitos matemáticos se beneficiaram das diversas contribuições dadas pelo Camacho na área de pesquisa e pós-graduação. Eu acho que eu posso dizer também que muitos jovens e crianças brasileiras se beneficiarão da sua iniciativa de ter colocado a questão do ensino na agenda da SBM. Pessoalmente, gosto muito de trabalhar com ele, de ser sua parceira na SBM. Para mim tem sido um aprendizado extremamente estimulante, né? E a oportunidade de estreitar uma amizade que eu considero muito cara. E nós estamos hoje aqui para fazer uma homenagem ao Camacho, então é com muita satisfação, Camacho, que nós da comunidade matemática brasileira, que eu represento aqui, rendemos homenagem a você, à sua trajetória científica, ao seu estilo marcado pela ética e pela lealdade aos colegas, e a sua coragem juvenil no enfrentamento das questões da matemática brasileira. Essa é a nossa homenagem. Muito obrigada. Eu tenho o prazer agora de passar a palavra ao Márcio Soares, um dos membros do comitê organizador local, juntamente com o Bruno. E ele agora vai comandar o espetáculo a partir deste minuto.
Bom, eu queria comentar primeiro sobre o comitê científico, que eu acho que fez um trabalho muito bom, principalmente do ausente, que é o Etienne Gies, que não pôde comparecer. E isso por uma razão muito simples, é que a ideia desse congresso e o desenrolar dele nasceu em novembro do ano passado. Então foi, vamos dizer assim, o Gies já tinha compromisso no Japão nessa época, mas ele colaborou muito no comitê científico, bem como o Robert Mussi, o Alcides e o Bracelet. E eu queria simplesmente frisar que é o INPA, né? Quer dizer, se não fosse o INPA, eu acho que seria impossível se fazer esse congresso, iniciando tudo em novembro do ano passado, e está ocorrendo isso hoje aqui. Então, eu gostaria, em nome do comitê organizador, de agradecer ao INPA, especialmente a Sueli Lima, pelo trabalho de organização. Isso seria impossível. Pelo menos eu sei, em vários lugares, eu não teria a menor condição de fazer isso. Bom, e, por outro lado, nós também ficamos muito honrados em prestar essa homenagem ao Camacho. E eu gostaria, então, de convidar a Sueli para presentear ele com umas flores. E agora também convidar o Bruno para entregar ao Camacho uma pequena apreciação. Pedir licença aqui só um segundinho para meia dúzia de palavras. Evidentemente, né, para mim é uma emoção realmente especial de falar do meu orientador, né? É uma relação inquebrantável essa, como eu encaro, tenho certeza que é recíproco. E para mim é muito especial esse momento, espero poder estar aqui também no segundo ciclo, né? E dizer uma coisa que eu aprendi, duas coisas, na verdade. A primeira é que uma árvore se conhece pelos frutos, né? E isso certamente qualifica o professor Camacho de forma ímpar. E a segunda é que eu aprendi com ele um segredo importante que também diferencia os matemáticos, que não apenas a potência que lhe sobra, aliás, científica, que é a generosidade, né? Isso eu aprendi de perto, que nunca faltou a ele, e que foi muito importante para mim, e ainda é, né? Então, em nome disso, em nome de todos os alunos dele, né, e todos os amigos que estão aqui reunidos, gostaria de oferecer a ele, com o maior carinho, uma placa comemorativa dos seus 60 anos, e dizendo obrigado. Então, César, eu gostaria de passar a palavra a você, com o maior carinho. Muito obrigado, Jacó. Bom, distinguidos membros da mesa, meus amigos, Carlos Aragão, Sueli, Jacó, Márcio, Bruno, Jean-Paul. Acho que o Maurício devia estar por aqui também, não é? Porque o Maurício representa o presidente do CNPq. O Maurício soube hoje que está representando aqui o presidente do CNPq, nesta cerimônia.
Mas, Não avisava mesmo, viu? pois é. Mas eu gosto. Bom, diante de tanto elogio, realmente eu fico um pouco constrangido, né? Fica pouco a dizer, não é, a mais sobre vários aspectos em que vocês tocaram, sobre a minha modesta contribuição matemática e sobre as contribuições que eu tive que dar em problemas que se apresentaram diante de mim, não é? Como a questão do Peru, a questão da SBM, não é? Que são problemas sem dúvida interessantes, não é? Agora, talvez eu tenha algo a dizer em relação à minha formação e ao papel que o INPA desenvolveu na minha formação. Eu fico aqui bastante surpreendido de ver o Jacó falar no ano 70, o Elon Lima também falar no ano 70, algumas semanas atrás, como sendo um ano importante para o INPA. Sem dúvida o foi, não é? Só que eu fiz o doutorado em 71. Não é? Pois é. Então, em 71 eu me formei de doutor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sob orientação de Ismail. Mas eu fui a Berkeley orientado pelo Elon, que foi meu primeiro orientador, a quem eu sempre agradeço, e que foi um caminho, foi uma pessoa importante na minha carreira científica. Quando eu vim ao Brasil, eu vim estudar com o Elon Lima, que já era um nome muito conhecido, né? De um grande prestígio, mas a situação brasileira, a época conturbada pelas crises políticas do governo militar, provocaram uma evasão de cientistas brasileiros, não é? Em especial aqueles que estavam na Universidade de Brasília, e que tiveram um destino mais diverso. Os matemáticos foram para Berkeley. Foi o caso do Elon e do Manfredo, não é? Passaram um tempo lá. Os físicos foram a Paris. Foi o caso do Salmeron, não é? E outros que tiveram vida atribulada naquela época, não é? Mas antes de ir aos Estados Unidos, eu passei um ano no INPA, saindo de Brasília, depois da crise que houve lá. E nesse ano eu encontrei o Kupka. O Ivan Kupka foi também uma pessoa, um matemático de uma influência enorme sobre mim, né? Foi a primeira vez que eu realmente, já com algum preparo de matemático, pude aproveitar os ensinamentos de um profissional altamente eficiente, não é? Eu tinha para mim praticamente durante um ano no INPA. Aliás, o Kupka foi um indivíduo que influenciou muitos jovens da mesma geração. Acredito que o Mussi, se está por aí, deve reconhecer isso. E eu acabei em Berkeley em 67, onde havia um grupo muito interessante. Não é? Eu diria de que o germe do novo INPA, que começava em 68, estava em Berkeley. Era o Jacó, era o Elon, era o Manfredo, era o Sotomayor, Pedro Fernandes, Barry James, Kang Lin James, eu. Tenho a impressão que não esqueço mais ninguém. Edgar Harley, que não era bem do INPA, mas que não foi do INPA, mas estava naquela época, né? Então era um momento muito criativo, não é? de grandes planos, de grandes projetos. O ano 70 não me chamou muito a atenção, me chamou muito a atenção a década de 70, que eu vivi de uma maneira muito integrada ao INPA. A década de 70 foi uma época muito rica para o INPA, porque representou o início de uma aproximação ampla
da nossa matemática com o exterior. Não, em especial, muito em especial com a França. Não é? Entre 71 e 74, eu tive a oportunidade de visitar a França 2 vezes, talvez uma terceira vez. E nessa época, nosso eixo de operação era o IHS, onde estava o René Thom, uma influência também marcante para toda a minha geração, e o Kuiper, que chegou a ser um coautor meu e do Jacó. Durante essa época, 76, 78. Mas em 76, houve no INPA, nós tivemos 2 reuniões científicas importantes. Uma foi a terceira ELAM, que foi a terceira Escola Latino-Americana de Matemática, que foi um show da eficiência que já mostrava o INPA naquela época, com uma presença enorme de matemáticos da América Latina na sede da Rua Luiz de Camões, né? E uma outra reunião que passou desapercebida, mas que para mim foi crucial, que foi uma reunião em fevereiro, talvez janeiro de 76, em torno da teoria de singularidades, que era um interesse comum à época ao Sotomayor, ao Wellington de Mello e a mim. Não é? Nós 3 nos juntamos e convidamos alguns matemáticos com o dinheiro que havia. Lembro do Sotomayor ter convidado o Rosary, o Wellington convidou o James Damon e Harold Levin, dos Estados Unidos, e eu convidei o Jean Martinet e o Robert Moussu, que até então eu não conhecia, né, pessoalmente, mas do qual já tinha ouvido falar muito do interesse da obra e da interseção que teria conosco. Esse foi o início de um contato muito importante que no meu grupo de pesquisa nós tivemos com a França. Foi um contato aberto com Estrasburgo, onde estava Rev, uma influência fortíssima sobre nós, pela propaganda ostensiva que fazia das obras de Painlevé, não é? E que muito me marcaram nas conversas que eu tive com ele. Estava Jean Martinet, Ramis, em Estrasburgo, em Dijon, Robert Rosary, Robert Moussu, posteriormente em Toulouse, Mattei, em Rennes, Cerveau, enfim, uma interação extremamente rica e que moldou tanto a nossa escola, não é? Que éramos 3 na época, o Paulo Sade, o Alcides e eu, não é? Quanto a escola francesa, que também recebeu algumas contribuições e algumas experiências de interação conosco. Então, esse foi um momento muito, muito importante. E com isso já acabo de mencionar ao Alcides e ao Paulo, que foram para mim colaboradores essenciais, né, na minha carreira matemática, e eu espero que eu tenha sido para eles também, não é? Mas foi realmente uma experiência muito enriquecedora. Não é? E para não cometer injustiças e deixar de mencionar tanta gente que agora trabalha conosco, eu prefiro parar na década de 70, não é? Com ambos e manifestar mais uma vez o meu agradecimento por esta simpática reunião, não é? E em particular a minha família que está por aqui, Isabel, não sei se Priscila, Fernando estão por aqui também. Muito obrigado por tudo. Bom, encerrando esta abertura da conferência, que de fato deu-se na manhã de hoje, eu gostaria de convidar todos para um coquetel, uma taça de vinho, mas um coquetel também, em homenagem ao César.